futuros calouros mais maravilhosos deste Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais um gênero textual cobrado pela UFPR na segunda fase do vestibular, que é a progressão textual, também conhecida como continuação. O que é a continuação? O que é a progressão textual? Como o próprio nome nos mostra, é um gênero em que você deve dar continuidade a um texto, em que geralmente a UFPR vai trazer para você o início do texto base e você deve incorporar ali o autor e dar continuidade a esse texto. Houve já uma proposta em que o UFPR trouxe o início do texto base sem o meio e trouxe o fim. Ou seja, o vestibulando deveria dar um desenvolvimento para aquele texto que fizesse sentido com o começo e com o final. Entretanto, a forma mais recorrente em que esse gênero cai na UFPR é quando a federal pede que nós demos continuidade para o início de um texto. Então, ao ver a proposta, nós temos o primeiro parágrafo somente, ou o primeiro e segundo parágrafo, e aí o vestibulando deve dar continuidade para esse texto. Um detalhe importante: a gente precisa sempre estar atento a como o texto termina. Por exemplo, se o texto base termina com o início de um parágrafo em que ele está pela metade, ou seja, em que ele terminou com uma vírgula, então o vestibulando deve fazer a continuação neste parágrafo, em letra minúscula, porque é preciso dar continuidade após a vírgula. Se a UFPR trouxe o texto base com os parágrafos inteiros em ponto final, nós precisamos então fazer um novo parágrafo e assim continuar o texto. É difícil a UFPR pedir que você conclua, que você faça uma conclusão para o texto base. Geralmente, o vestibulando ele vai fazer um parágrafo ou dois parágrafos ali, entre 6 ou 8 linhas, a depender do número mínimo de linhas que a proposta pede, sem terminar a ideia geral do texto, somente mesmo dando continuidade a ele. Ao fazer a progressão textual, nós precisamos ficar atentos ao gênero do texto base. Ele é opinativo? Ele é informativo? Precisamos saber qual é o tema. Então, na minha leitura, eu preciso identificar. Esse texto está falando, por exemplo, sobre a legalização das drogas, sobre o desmatamento da Amazônia. Precisamos nos atentar também à linguagem e à sintaxe. Por exemplo, o autor, ele utiliza uma linguagem formal ou informal? Utiliza termos mais simples ou mais complexos? Utiliza frases, trechos curtos nos parágrafos ou maiores? É importante se atentar a isso. E também precisamos prestar atenção se o texto ele é escrito na primeira, segunda ou terceira pessoa, seja do singular ou do plural. Por quê? Porque, a depender da forma que o autor escreve, eu vou dar continuidade a esta forma, ok? Eu vou incorporar o autor. E quando eu digo incorporar o autor, eu digo que, apesar de você, vestibulando ou vestibulanda, estar escrevendo a continuação, você precisa manter todas as características que o autor trouxe ao texto, ou seja, você vai escrever como se fosse o autor. Então, isso que seria incorporar o autor. Sou eu vestibulando que estou escrevendo, mas eu estou escrevendo como se eu fosse outra pessoa, ou seja, o autor do texto base. E o que a gente não deve fazer neste gênero? Nós não podemos repetir ideias já apresentadas pelo autor nos primeiros parágrafos e não podemos fugir ao tema. Para você não fugir ao tema, é importante que você identifique qual é a ideia principal do autor durante o texto, qual que é a tese dele. Ao identificar a ideia principal do texto, fica muito mais fácil de não fugir ao tema. Quando ele diz que nós não devemos repetir as ideias apresentadas anteriormente, então nós precisamos apresentar uma nova ideia que faça sentido ao que já foi apresentado e que não fuja ao tema.
Então, vamos ver um exemplo de proposta de progressão textual, de continuação, para entendermos melhor este gênero. Essa proposta que nós vamos ver caiu no vestibular da UFPR em 2008. O texto abaixo apresenta os parágrafos iniciais de um editorial publicado na Folha de São Paulo em 18 de outubro de 2007. Escreva um parágrafo de 4 a 6 linhas que dê continuidade aos parágrafos iniciais, sem necessidade de concluir o texto. Uma continuação adequada deve fazer a retomada de elementos já apresentados, introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do tema, apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais. Agora é oficial. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, convocou a Rede Nacional de Rádio e TV para anunciar que o Brasil vive uma epidemia de dengue. De janeiro a setembro, registraram-se 481.316 casos da moléstia, contra 321.368 em igual período do ano passado. É um aumento de 50%. O que mais preocupa é a questão da dengue hemorrágica. Por razões não de todo conhecidas, certos indivíduos infectados por algum dos 4 sorotipos do vírus DEM desenvolvem a forma hemorrágica da doença, que pode ser fatal. Até setembro, 1.076 pacientes haviam evoluído para esse quadro, dos quais 121, 11%, morreram. É uma taxa muito elevada. Para a Organização Mundial da Saúde, com condutas médicas adequadas, é possível manter a mortalidade de DH abaixo de 1%. Agora, nós vamos ver 3 exemplos de continuação desse texto base e vamos analisar se eles são adequados ou não ao que é pedido na proposta. Vamos ler o exemplo 1. Tomando todos os cuidados, tirando a água parada dos vasos de planta, dos pneus, assim o mosquito vaze todos fica bem, ninguém vai morrer. Entretanto, o ministro da Saúde está certo, de chamar a atenção dos brasileiros para que se cuidem e não peguem dengue. Então, será que esse exemplo atende ao que o comando da questão está pedindo? Bem, se a gente parar para pensar, tem alguns erros de português, então, para começar, esse texto ele não atende à norma padrão da língua portuguesa de ortografia e pontuação. Ali na primeira linha, a gente já encontra a falta de uma pontuação, que é a vírgula, e na segunda linha nós temos pneus, escrito com E depois do P, e a gente sabe que esse P ele é mudo, é pneus. Como vocês viram, o texto pede uma linguagem formal, e aqui, ainda na segunda linha, nós vemos o termo vaza, que é mais adequado para uma linguagem informal. Ainda nós temos um probleminha de concordância no início da terceira linha, o certo seria todos ficam bem, e logo na sequência ninguém vai morrer. Uma frase isolada, uma frase quebrada, que não traz fluidez para a leitura. Ela poderia ser retirada, e seria mantido o mesmo sentido do texto. Então, é importante a gente aproveitar as 4, 6, 8 linhas ali solicitadas para essa proposta, para adicionar somente frases que façam sentido e que sejam importantes para a sua continuação. Na sequência, nós temos o conectivo entretanto, só que ele está sendo usado erroneamente, de forma errada, porque entretanto tem a ideia de oposição, ou seja, logo que vier em seguida, opõe-se ao que vem antes, certo? Vamos reler então para ver se faz sentido. Tomando todos os cuidados, tirando a água parada dos vasos de planta, dos pneus, assim o mosquito vaza e todos ficam bem, ninguém vai morrer. Entretanto, o ministro da Saúde está certo de chamar a atenção dos brasileiros para que se cuidem e não peguem dengue. Então, aqui não faz sentido esse entretanto, porque uma ideia não necessariamente está ligada à outra aqui nesse caso, uma não se opõe à outra. E nesse último período do parágrafo, temos ali uma vírgula que foi adicionada, que está quebrando também a leitura da frase, ela não deveria estar ali. E temos o chamar a atenção, que é também uma expressão um pouco informal
para o texto. Na progressão desta proposta, nós devemos fazer a retomada de elementos já apresentados. Esse parágrafo dá a impressão que há retomada do que já foi apresentado, há introdução de informações novas, por exemplo, cuidado para não manter a água parada. Entretanto, essas informações novas não fazem articulação com os parágrafos anteriores, como também pede a proposta, apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais. Não há uma articulação clara. O texto base termina com a seguinte informação: para a Organização Mundial de Saúde, com condutas médicas adequadas, é possível manter a mortalidade abaixo de 1%. Faz sentido, considerando esse final que fala sobre condutas médicas adequadas, faz sentido eu falar sobre água parada? Sobre formas de prevenção? Não. Eu deveria dar continuidade ou a essa ideia ou retomar outras ideias já apresentadas no texto. Há uma certa fuga do tema, porque fala-se sobre o número de mortos, fala-se sobre condutas médicas adequadas ao final do parágrafo do texto base. Então, nós vemos que não há uma articulação clara. E também não há retomada de elementos já apresentados. Ao citar o ministro da Saúde aqui, parece que o vestibulando está retomando informações já tratadas, elementos já apresentados. Mas não, o ministro da Saúde informou à população que viria uma epidemia, de acordo com o texto. Não ficou claro no início se ele chamava atenção para as pessoas não pegarem a dengue, enfim, se cuidarem. Ele provavelmente deve ter feito isso, mas não ficou claro no texto, então eu não vou citar. Então, essa continuação desse exemplo 1 é insuficiente. Gente, vocês me perdoem, porque provavelmente vocês vão ouvir alguns ruídos externos, carro do ovo, enfim, mas é isso aí, gente. Vamos seguir na nossa aula. Agora vamos para o exemplo 2. No entanto, o quadro é preocupante. Será que todas as cidades têm equipe médica e condições clínicas adequadas para reverter esse cenário? Como manter o índice de mortalidade baixo se, somente no Brasil e em tão pouco tempo, 121 pessoas morreram com a forma hemorrágica da doença? Estamos caminhando para uma pandemia? Então, gente, será que esse exemplo ele é interessante? O que vocês acham? Será que esse exemplo é suficiente? Então, esse é um exemplo mediano, ele é regular, porque ele faz a retomada de elementos já apresentados, como, por exemplo, o dado que a OMS divulgou de que o índice de mortalidade ficaria abaixo de 1%, se os locais, postos de saúde, tivessem condições clínicas adequadas, então há essa retomada, logo apresentada no último parágrafo. No início ali também tem o conectivo no entanto, que faz o contraponto com a ideia apresentada no final do texto base, que é o índice de mortalidade ficará abaixo de 1% segundo a OMS. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Então é isso que essa continuação nos mostra, que o quadro de pessoas infectadas pela dengue hemorrágica, que foi apresentado também nesse último parágrafo, esse quadro é preocupante, ou seja, o vestibulando usou o termo quadro para retomar aquele cenário apresentado anteriormente. Então, há a retomada de elementos já apresentados. Há também a retomada do número de pessoas que foram mortas com a dengue hemorrágica, e a ortografia, uso de conectivos, uso de termos também, são adequados e estão de acordo com a linguagem empregada no texto base, que é um texto de opinião, é um texto opinativo. Então, o vestibulando teria que seguir as características deste gênero. E nesse exemplo em específico há vários questionamentos. Então, parece que está tudo bem. Só que tem um problema. Há retomada de elementos já apresentados, mas há a retomada desses elementos em todo o parágrafo. E a proposta não pede só isso. A proposta pede que você introduza informações novas, que garantam a progressão no tratamento do tema. E não só retomar as informações. Então, esse parágrafo ele é regular porque não está tão claro se há introdução de informações novas, pois há muita retomada das informações anteriores. A gente precisa dosar nesses dois quesitos. Então, vamos para o nosso último exemplo, exemplo 3. Portanto, para reverter esse cenário epidêmico e manter o índice de mortalidade baixo,
é fundamental que as unidades de saúde estejam preparadas, com corpo clínico especializado para receber os enfermos. Ainda é importante que as pessoas sigam as recomendações de prevenção e que os sintomáticos se consultem logo que presenciarem os primeiros indícios da doença. Assim, em uma força-tarefa, a população evita que a doença evolua para a forma hemorrágica, diminuindo os índices negativos. Então, pessoal, eu classifiquei esse exemplo como bom, muito bom, porque quando escrito, atende ao número de linhas. Isso é extremamente importante para o seu texto ser corrigido. Se ele não atender o número de linhas, ele já não vai ser corrigido. Agora vamos para os outros pontos solicitados no comando da questão. Esse exemplo contém a retomada de exemplos já apresentados. Logo no início do parágrafo, temos o termo cenário epidêmico, como se fosse uma anáfora encapsuladora, que é um termo que, em poucas palavras, retoma toda uma ideia já apresentada anteriormente. Então, esse termo retoma os dados já apresentados. Logo na sequência, há também a retomada do dado apresentado pela OMS sobre o índice de mortalidade e, na sequência, a adição de informações novas. Então, já que o índice de mortalidade se manterá baixo somente se nós tivermos condições clínicas para isso, é possível adicionar uma nova informação sobre isso, como foi feito ali. É fundamental que, a partir desse cenário, as unidades de saúde estejam preparadas com corpo clínico especializado para receber os enfermos. Então, além de retomar a informação, eu apresento uma opinião, que é o que esse texto base pede, já que é um texto de opinião. Então, na minha continuação, eu vou enfatizar a minha opinião de alguma forma, que no caso aqui está especialmente sinalizada pela palavra fundamental, pois eu estou afirmando que é necessário que as unidades de saúde estejam preparadas. Eu estou atribuindo uma opinião sobre este fato. Ainda é importante que as pessoas sigam as recomendações de prevenção e que os sintomáticos se consultem logo que presenciarem os primeiros indícios da doença. Vejam que aqui há mais uma informação nova, porque o comando da questão nos deixa muito claro que nós precisamos introduzir informações novas. Então, eu não posso introduzir só uma informação, eu vou introduzir outra também. Vejam que esse parágrafo, além de fazer a retomada de elementos já apresentados, tem informações novas que fazem sentido com o tema, que garantam a progressão do tema e faça também uma articulação clara com os parágrafos iniciais. Ou seja, esse exemplo faz sentido com tudo que já foi apresentado no texto base. Dicas. É fundamental que vocês se atentem ao comando da questão, porque ele vai definir como vai ser a sua continuação. Logo depois de terminar a sua continuação, releia e dê um check em cada item. Eu fiz a retomada de elementos já apresentados, eu introduzi informações novas que garantem a progressão do tema, eu apresentei uma articulação clara com os parágrafos iniciais, meu texto está entre 4 a 6 linhas. Boa, então atendi ao comando da questão. Agora, depois de ler o comando da questão e verificar que eu atendi todos os quesitos, eu vou reler o texto todo, o texto base inteiro, junto com a minha continuação, para ver se há uniformidade, se a continuação faz sentido com o texto base. Manter o padrão linguístico, como nós conversamos no início dessa aula, é extremamente importante. Se o texto está na terceira pessoa, eu não posso escrever minha continuação em primeira pessoa. Se o texto é informativo, eu não posso fazer a minha progressão como texto opinativo. E assim vai. Se o autor apresenta várias metáforas, de repente é interessante apresentar algumas na minha continuação. Se o autor utiliza uma sequência de frases curtas, mais pontos do que vírgulas em um parágrafo, é interessante utilizar trechos menores na minha continuação. Então, a sua continuação vai depender do padrão linguístico e ele é extremamente importante para a produção. Identificar a ideia principal do texto. A partir do momento que você identifica a ideia principal do texto, sobre o que o texto está falando, qual é o foco do texto, qual é a tese do autor, fica muito mais fácil de produzir a continuação. O último parágrafo te ajuda a seguir. Por quê? Como vocês viram na proposta anterior, o final do último parágrafo apresentava o seguinte trecho. Para a Organização Mundial de Saúde, com condutas médicas adequadas é possível manter a mortalidade de DH
abaixo de 1%. Como eu apresentei no exemplo 2, é interessante fazer um contraponto a essa informação. Como manter o índice de mortalidade baixo pode ser uma pauta para você seguir na sua continuação. Se a sua continuação ela é feita a partir da metade de um parágrafo, ou seja, a federal apresentou o início de um parágrafo para você continuar depois da vírgula, e esse início de parágrafo indica uma conclusão, então você vai elaborar uma conclusão para o texto base. Então vejam que o último parágrafo é um elemento do texto base importante para você se situar na sua continuação, para você saber como seguir. Novas informações devem ser relacionadas ao tema e ao texto. Isso é bem importante, porque se você foge da ideia principal apresentada no texto, há grandes chances de você fugir do tema, ir muito longe, e isso não é legal. O uso de conectivos é essencial para a sua continuação, como, por exemplo, conectivos que atribuam continuidade, desde que sejam utilizados com a intenção correta, como, por exemplo, eu não vou adicionar. No entanto, que indica que eu vou introduzir uma ideia que se contrapõe à anterior, se eu quiser apresentar uma ideia de causa. Então, seria portanto, entendem? Então, tomem cuidado até com esses conectivos parecidos, que não necessariamente têm o mesmo sentido. E os conectivos ajudam a fazer a articulação clara com os outros parágrafos, porque eles interligam os parágrafos. Então, eles são super interessantes para a nossa continuação. Aqui nós temos alguns exemplos do nosso quadrinho de conectivos. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, conectivos de adição, continuação, como também conectivos de tempo, ou ainda de causa, consequência e explicação, entre outros. Agora vamos ver mais uma proposta da UFPR, desta vez de 2013. Leia abaixo os parágrafos iniciais de um texto de Roseli Saião, Folha de São Paulo, 1 de maio de 2012. Escreva um ou dois parágrafos, de 8 a 10 linhas, dando continuidade ao texto, sem necessariamente concluí-lo. Uma continuação adequada deve apresentar uma articulação clara com os parágrafos iniciais, introduzir informações novas que garantam a progressão no tratamento do tema. A família passou do singular ao plural. Antes havia a família. Quando nos referíamos a essa instituição, todos compartilhavam da mesma ideia. Um homem e uma mulher unidos pelo casamento, seus filhos e mais os parentes ascendentes, descendentes e horizontais. E, como os filhos eram vários, a família era bem grande, constituída por adultos de todas as idades e mais novos também. Pai, mãe, filhos, tios e tias, primos e primas, avós, etc. Eram palavras íntimas de todos, já que sempre se pertence a uma família. Quando as palavras madrasta ou padrasto ou mesmo enteado precisavam ser usadas para designar um papel em um grupo familiar, o fato sempre provocava um sentimento de pena. É que, na época da família no singular, isso só podia ter um significado: a morte de um dos progenitores. Mas essa ideia de família só sobreviveu intacta até os anos 60. Então, agora nós vamos ver os critérios do núcleo de concursos da UFPR para a correção da proposta número 2, o que se esperava do vestibulando para a produção dessa proposta. A questão de número 4 solicitava aos candidatos que redigissem a continuação de um texto, de autoria de Roseli Saião e publicado no jornal Folha de São Paulo, que versava sobre a reconfiguração da família no Brasil após a década de 1960. Nesse texto, a autora observava que, até então, o núcleo familiar era constituído de pai, mãe e filhos, o que lhe conferia um caráter singular. Entretanto, mencionava a autora, essa configuração passa por alterações a partir de 1960, quando o núcleo familiar começa a adquirir um caráter plural. A partir daí, o candidato deveria continuar o texto, sem necessariamente concluí-lo, mas apresentando uma progressão no tratamento do tema, de modo articulado com os parágrafos iniciais do texto base, fornecidos no comando da questão. Então, vejam que essa proposta apresenta o início de um parágrafo para o vestibulando continuar. E como o texto base da Roseli Saião apresenta um panorama sobre a família no singular,
que é pai, mãe e filhos, que era a família, característica dos anos anteriores da década de 60, o vestibulando deveria apresentar a família no plural. Como que é essa família no plural? O que caracteriza essa família? Por que houve essa mudança depois dos anos 60? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, agora vamos ver quais continuações, quais progressões textuais podem ser consideradas boas ou muito boas para essa proposta. Considerando esses comandos, a equipe que corrigiu a referida questão estabeleceu a seguinte regra de correção. Para ser considerado bom ou muito bom, o texto deveria apresentar uma progressão no tratamento do tema, de modo a estabelecer um contraponto entre a composição do núcleo familiar antes e após os anos 60. Tal contraponto, frise-se, é introduzido pela última sentença do texto base, e esperava-se que fosse expresso através de um texto informativo sobre a constituição familiar no Brasil. Além de estabelecer um contraponto com as informações do texto base, o texto deveria apresentar uma articulação clara com o início do texto dado no enunciado da questão e introduzir informações novas, promovendo a progressão do tema desenvolvido. Como eu falei, o vestibulando deveria fazer esse contraponto ao que a Roseli Sayão apresentou nos primeiros parágrafos, expressando assim, na continuação, a constituição familiar no Brasil após os anos 60. Vejam que o texto da Roseli Sayão não é de opinião, ele é um texto informativo. Em nenhum momento ela atribui a opinião dela, ela só informa dados. Então, o vestibulando deveria fazer o mesmo, ok? Ele apresentaria dados sem atribuição de opinião. E vejam como a minha dica sobre o último parágrafo faz sentido. A última sentença do parágrafo que o vestibulando deveria continuar diz muito sobre o que deve fazer na continuação. Porque a Roseli Sayão falou, depois dos anos 60, essa família ficou diferente. E a partir disso, o vestibulando deveria, então, apresentar essas diferenças. Apresentar o que é essa família no plural. Os textos bons ou muito bons deveriam ainda ser formalmente bem elaborados, sem problemas de ortografia e sem a ocorrência de períodos desconexos, por exemplo. Frise-se que, para introduzir uma informação nova ao texto, o aluno precisava referir-se às novas configurações do núcleo familiar brasileiro, sem exprimir juízo moral religioso, já que não se solicitava um texto de opinião, mas um texto informativo, conforme mencionado anteriormente. Para ser um texto regular, a continuação apresenta ali o quadro, né, da família plural a partir dos anos 60. Entretanto, não apresenta informações novas, somente retoma algumas ideias da Roseli Sayão, fazendo uma articulação clara, com uma boa ortografia, de acordo com a norma padrão, mas não há introdução de informações novas, ok? Então, agora que vimos as características de um texto bom, muito bom e regular, nós vamos ver o que é considerado uma continuação insuficiente para esta proposta. Foram considerados insuficientes os textos que não atendiam aos comandos da questão, embora pudessem demonstrar algum domínio de língua, sem períodos desconexos ou problemas de ortografia, não atendiam aos comandos da questão e não demonstravam domínio de língua, ou se utilizavam de algum elemento do texto base para elaborar um texto argumentativo sobre assuntos diversos, como liberação feminina, êxodo rural, divórcio, globalização ou sucesso no casamento, por exemplo. Então vejam que um texto insuficiente é aquele que não segue a ideia principal do texto base. Por isso é importante nós identificarmos a ideia principal do texto base e fazermos a nossa continuação a partir dela e dos parágrafos apresentados no início, porque se eu fugir muito do tema, como por exemplo aqui neste caso, falar muito sobre liberação feminina, êxodo rural, divórcio, globalização, etc., eu estarei fugindo da ideia principal do texto, e isso não é legal. Ainda, os textos insuficientes fugiam completamente ao tema da questão, discorrendo, por exemplo, sobre educação no Brasil. O tema aqui deveria ser delimitado à estruturação familiar no Brasil, ok? Ou então,
faziam paráfrase ou copiavam o texto base. É interessante retomar elementos, mas sem copiá-los. Usem sinônimos, usem uma estrutura diferente, mas não copiem o texto base ao retomar elementos. Ou atinham-se a um panorama histórico, por vezes equivocado, da década de 1960 e seguintes. Por exemplo, se eu falasse de outros milhões de acontecimentos históricos que ocorreram a partir desse período, eu estaria fugindo do tema, certo? Eu fugiria da ideia principal do tema do texto, que é estruturação familiar. Lembre-se que é preciso apresentar um panorama da estruturação familiar. Antes era uma família singular e agora uma família plural. E fazer a continuação a partir disso. Ainda, um texto insuficiente poderia exprimir um testemunho sobre a situação familiar do candidato autor, e esse é um texto informativo, certo? Então eu não posso exprimir minha opinião. Ou ainda se limitavam a enumerar diversas configurações familiares. Então, pessoal, agora que nós vimos o que é o gênero continuação, vimos alguns exemplos, vimos alguns critérios de correção, então é o momento de produzir a proposta da semana, que será a mesma que nós vimos há pouco, relacionada ao texto base da Roseli Saião, que caiu no vestibular da UFPR em 2013. Qualquer dúvida, chamem a equipe de redação. Os slides, a proposta da semana, tudo estará na atividade lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Desejo a vocês uma boa semana e bons estudos, beleza? Tchau!